Pátria amada, idolatrada, salve, salve. A gente se sente decepcionada, né? Enquanto a gente estava pensando no próximo, eles estavam pensando no bolso deles, né? E deixando o povo à mercê. As firmas fechando, desemprego, batendo na porta da pessoa, pessoa com criança, com família. Nós estamos perdendo o interesse na política e a gente que é o futuro da nação, a gente tem que estar presente nisso. O que representa tudo isso? Vamos voltar no tempo para entender o motivo de tanta insatisfação. Junho de 2005. Um escândalo político estremece os 4 cantos do Brasil. Um esquema de compra de votos de parlamentares. O caso foi revelado em uma confissão espontânea do publicitário Duda Mendonça, que admitiu receber de forma ilegal, via Caixa 2, cerca de 10 milhões de reais em serviços prestados à campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002. O plano foi escancarado ainda pelo então deputado Roberto Jefferson, que era acusado de envolvimento em processos de licitações fraudulentas, praticadas por funcionários da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O político denunciou que parlamentares recebiam uma mesada para votarem segundo as orientações do governo. Mais de 20 pessoas foram presas no caso que ficou conhecido como Mensalão. Trago aqui a minha cabeça e a minha palavra. Vocês poderão ficar com a primeira, após ouvir a segunda. Março de 2014, um novo rombo nos cofres públicos vem à tona. Desta vez atinge a maior estatal do país, a Petrobras. No esquema que durou cerca de uma década, grandes empreiteiras que juntas formavam um cartel, pagavam propinas para altos executivos de estatais e outros agentes públicos. Propina que representava, na verdade, 1 a 5% do montante total dos contratos bilionários superfaturados. O suborno era distribuído por meio de operadores financeiros do esquema. O caso se transformou na maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. E na operação, que ganhou o nome de Lava Jato, foram expedidos mais de 134 mandados de prisão. Bom, a corrupção no Brasil, ela não é uma coisa recente, né? Ela é uma coisa que a gente via acontecer desde sempre, né? No próprio Império, nos primeiros anos de República. O que a gente fala é que hoje o grau dessa corrupção, ela está muito maior e muito mais ampla. Então, ela não atinge só os altos escalões do governo. Ela vem, né, nos níveis federal, no nível estadual e no nível municipal a gente também tem casos de corrupção. Então, o que a gente nota é que essa corrupção ela se espalhou. Tem outro detalhe que a gente percebe também. Não que não houvesse corrupção e hoje a corrupção está aí, né? Como se ela tivesse brotado e o Moro tivesse descoberto essa corrupção, ou o próprio Mensalão, porque a gente vive de escândalos, né? Eu acho que nesses últimos tempos, nesses últimos 10 anos, essa corrupção ela pôde ser investigada. Porque antes a gente sabia da corrupção, sabia das obras superfaturadas, sabia da compra de votos, mas o que não havia era a investigação desses crimes. Um espetáculo imoral que aconteceu sim diante dos olhos dos brasileiros, mas sob cortinas fechadas. O Brasil é um país, vamos dizer assim, muito bom, né? País rico, país que tem tudo aquilo que o ser humano precisa. Não tem guerra, não tem terremotos, não tem... Enfim, é um país de sucesso. Só que o que entrou no país com a política, uma política perdida, vamos dizer assim, o Brasil se tornou uma terra que todo mundo quer ir embora daqui. É um país mal visto, infelizmente porque a gente vê a situação que está esse povo aí na política fazendo aquilo que eles querem. Eles estão disputando entre eles e deixando o povo à mercê.
A corrupção é como uma torneira aberta que desperdiça o dinheiro público, por isso precisa ser fechado. E sabe quem é que paga por este prejuízo? É você, cidadão. O cenário político fomentou uma crise na economia do Brasil. O orçamento do país diminuiu drasticamente. Milhares de prefeituras precisaram enxugar os gastos. Vários municípios ficaram endividados. Hoje a política, na realidade, o Estado, ele é visto muito como às vezes somente um órgão de poder. E ele não é um órgão só de poder, é um órgão que está ligado à gestão econômica, à gestão pública, ou seja, o Estado, na realidade, a operacionalidade dele demanda um funcionamento da economia. Então, veja bem, hoje o que acontece? O que acontece é que esse mau funcionamento do Estado, essa perspectiva política que se sobrepôs completamente sobre a perspectiva de gestão, e não tem como ser diferente, é como se numa empresa, os diretores da empresa, o presidente da empresa, funcionários de alto escalão, todos estivessem envolvidos com o problema. Se fosse uma empresa comum, essa empresa comum estaria até quebrando, mas como é o Estado, então a gente fica vendo isso, né? Da forma que está. Da forma que está, o que está acontecendo? Gera desconfiança. Ninguém quer investir num lugar, ninguém quer pôr o seu pescoço num lugar onde você não sabe o dia de amanhã. Setores que prestam serviços fundamentais para o cidadão foram os mais impactados, como a saúde. Sem recursos para atender a população, várias unidades de saúde fecharam as portas. Com isso, as filas e o tempo nos corredores de quem espera por um tratamento aumentaram. O SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, né, onde teoricamente todas as pessoas têm direito à saúde, e no direito total da palavra saúde, que seria assim, um bem-estar físico, psíquico e social. Infelizmente, hoje ele não atende às expectativas da população brasileira. A população que tanto necessita do serviço SUS, muitas vezes precisa se sujeitar a longas filas, a uma espera que parece que muitas vezes não tem fim. E por que acontece isso? Acontece principalmente por falta de recursos financeiros. Onde está o dinheiro que o contribuinte paga nos exorbitantes impostos, embutidos naquilo que é essencial para a sobrevivência? A resposta está nos 101 milhões do mensalão e nos mais de 42 bilhões de reais que alimentaram as regalias daqueles que representam a vergonha de uma nação. Atinge não só a mim, como todo mundo. Não estava pensando no outro, enquanto a gente estava pensando no próximo. Eles estavam pensando no bolso deles, né? Dá para ficar nervoso, não? Muito, muito nervoso. Você acha que a corrupção, ela tem alguma coisa a ver aí com o seu carrinho de compras? Não só com o carrinho de compra, como envolve um todo, né? A gente se sente decepcionada, né? Só que é difícil resolver esses problemas, né? É a gente que está aqui embaixo, o salariado que sofre, né? E na madrugada da última quarta-feira, uma nova polêmica. Uma proposta do Ministério Público Federal que traz recursos para combater a corrupção foi votada pelo Congresso. De 10 medidas, apenas 4 foram mantidas, ainda assim com muitas alterações. Uma delas foi vista como uma retaliação à investigação da Lava Jato. A emenda que pune por crime abuso de autoridade de magistrados, procuradores e promotores. Aí agora veio a PEC 55 e proíbe praticamente o abuso de poder, que não é um abuso de poder, porque eles têm que pegar quem está infringindo a lei. Aí vai lá e proíbe o juiz de condenar. É uma coisa absurda, não concordo.